Bem, turma, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da monetária, né? Primeiro nós temos que entender por que surge esse lado monetário da economia. Bem, esse lado monetário da economia corresponde ao que é produzido no setor real da economia, ou seja, o setor real é aquele na qual você computa a produção, você contabiliza a produção, que é conhecida na forma de PIB, Produto Interno Bruto. A contrapartida dessa produção gerada é o que nós chamamos de emprego e renda. É a renda que circula na economia. Então, para vocês terem ideia, toda moeda que circula na economia, ela é proveniente dessa produção. E ela tem que ser proporcional a essa produção. Bem, então nós temos o setor real, que é onde a produção acontece, com aqueles três gastos que nós já comentamos quando nós falamos da macroeconomia: consumo das famílias, investimento do setor privado e gastos públicos. E nós temos o lado monetário, que corresponde ao lado que diz respeito à circulação da renda, como a renda ela vai circular na economia. Bem, qual é o papel do Banco Central nesse processo? O papel do Banco Central é justamente implementar essa política monetária, os objetivos da política monetária no contexto da política econômica. Quais são os objetivos de política econômica? Primeiro é o objetivo de pleno emprego, né? É você fazer com que a economia cresça, é o objetivo de crescimento econômico. O segundo objetivo é o objetivo da estabilidade econômica, estabilizar a economia. Controlar a inflação. E o terceiro objetivo seria o objetivo de alocação de recursos, de distribuir renda. Então é dentro desse contexto maior que a política monetária implementada pelo Banco Central, ela se insere. Bem, quais são os instrumentos de política monetária? Então vamos lá. Antes de falar nos instrumentos de política monetária, nós vamos falar no M1. O que é o M1? Nós temos o M1, o M2, o M3 e o M4. Você classifica os ativos com relação à liquidez e de acordo com a política monetária implementada por cada governo. Então, o M1 ele diz respeito à base econômica, que é quando a moeda ela é emitida pelo Banco Central. Você realizou a produção, o Banco Central contabiliza aquela produção e emite a moeda. A emissão de moeda ela corresponde ao M1, que é o papel moeda em poder do público, que é esse que está nas bolsas, nas carteiras, e o papel moeda que está depositado em conta corrente, que são depósitos à vista nos bancos comerciais. Prestem bem atenção, o Banco Central é totalmente diferente de banco comercial. O Banco Central ele emite a moeda, que é o M1. Esse M1 ele circula na economia de duas formas: ou diz respeito ao papel moeda em poder do público, mais o papel moeda que é depositado, depósitos à vista, nos bancos comerciais. Tá? O que acontece com esse teu depósito à vista? Esse teu depósito à vista, ele vai para a tua conta e parte é retirado para o que nós chamamos de taxa de reserva compulsória. O que é uma taxa de reserva compulsória? É uma taxa determinada pelo Banco Central. Para quê? Qual é o objetivo dessa taxa? O objetivo dessa taxa é o seguinte: você faz o teu depósito, só que o banco ele pega esse dinheiro que você depositou na sua conta corrente e ele empresta a terceiros. Né? Ele pega R$100, deixa uma parte desses R$100 lá e o restante ele coloca na conta de uma outra pessoa. Da feita que eu coloco numa outra conta com CPF diferenciado sob a forma de empréstimo, eu crio um outro depósito. Mas como é que acontece isso? Esse dinheiro que fica corresponde ao quê? Esse dinheiro que fica na tua conta corrente corresponde à taxa de reserva compulsória, que é aquela taxa exigida pelo Banco Central justamente para que o banco tenha liquidez. Vocês já pensaram, se vocês colocassem o dinheiro de vocês na conta corrente e o banco pegasse esse dinheiro na totalidade e emprestasse para terceiros, o que era que iria acontecer? Quando você voltasse lá no terminal de autoatendimento para sacar o teu dinheiro, não haveria dinheiro na tua conta corrente, né?
Então, o que o Banco Central ele faz? Ele determina uma taxa de reserva compulsória. Por exemplo, a taxa de reserva compulsória seria de 10%. Então, sobre um depósito de R$100, o banco é obrigado a retirar R$10 para a questão da liquidez, para ter recursos quando o cliente for sacar. É por isso que os bancos, eles estimam, eles estudam, né? Quantos saques você realiza por período, em que dias do mês, justamente para ter essa previsão de quando é que você vai sacar. O restante, os R$90, corresponde à taxa de reserva livre. E essa taxa de reserva livre, o banco comercial, ele pode disponibilizar na forma de empréstimo, na forma de recursos para terceiros. Esse seria o primeiro instrumento da política monetária e que é o instrumento de controle de liquidez. Se você quer trabalhar com uma política monetária restritiva, retirar a moeda da economia, você pode fazer o seguinte: você pode aumentar essa taxa de reserva compulsória. Aumentando essa taxa de reserva compulsória, o que é que acontece? Sobra menos em termos de reservas livres para que o banco disponibilize na forma de empréstimos. O que vai acontecer? Isso vai rebater lá no consumo. Você vai desacelerar o consumo na economia, que vai desacelerar o investimento no setor privado e a arrecadação tributária. Então, esses seriam os efeitos de uma política monetária restritiva. Agora, se você quer uma política monetária expansionista, você pode reduzir essa taxa de reserva compulsória, deixando mais reservas livres para o banco comercial para serem disponibilizadas na forma de empréstimo, que irão aquecer o consumo, que irão aquecer o investimento no setor privado e que irão aquecer a economia como um todo, irão proporcionar também uma maior arrecadação tributária. Bem, qual seria o segundo instrumento de política monetária? O segundo instrumento da política monetária seriam as operações de redesconto, desconto e redesconto, que os bancos comerciais fazem junto ao Banco Central. Quando o banco comercial está com problema de liquidez, o que ele faz? Ele faz o seguinte: ele recorre ao Banco Central. É como se o Banco Central realizasse um empréstimo para o banco comercial. Ele estipula uma determinada taxa de juros e um determinado prazo para que aquele banco honre com seu pagamento junto ao Banco Central. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: quando o Banco Central ele quer tirar, restringir a liquidez, não dos bancos comerciais, mas que impossibilitar o fato deles emprestarem mais aos clientes, desacelerar o consumo e tudo mais, então o que eles fazem? Eles aumentam essa taxa de juros, né, essa taxa de desconto, e reduzem o prazo. Caso contrário, se você quer uma política monetária expansionista, você reduz essa taxa de desconto, ou seja, os bancos comerciais trabalham com uma taxa de juros menor para contrair empréstimo no Banco Central